Olá, nesse período do mês de setembro, onde estamos no Setembro Amarelo, o tema do suicídio é um tema a ser debatido e eu queria trazer aqui hoje uma reflexão a respeito das avaliações de risco com relação a comportamento suicida. A Associação Brasileira de Psiquiatria, ela nos fornece diretrizes de abordagem para o comportamento suicida. E eles nos mostram nesse documento que as avaliações de risco, elas têm um grau de previsibilidade com relação ao comportamento suicida que é muito baixo. Eles dizem claramente, não há nenhum fator de risco capaz de prever, nem a curto, nem a longo prazo, a ocorrência de atos suicidas. Mais do que isso, ele nos diz que metade de todas as pessoas que cometeram suicídio provavelmente teriam sido avaliadas com baixo risco e que 95% dos que foram avaliados com alto risco não cometeram suicídio. Então, veja, isso aqui é importante porque os profissionais, principalmente os que estão em início de carreira, que tomam contato com essas avaliações de risco, se eles vivenciam isso de uma maneira muito rígida, muito unilateral, muito dogmática, eles podem ficar muito assustados. E aí você tem profissionais que ficam com muito medo de falar a respeito do tema, de ouvir, ou quando o paciente fala de ideação suicida, ficam apavorados, não só pelas questões do que fazer a respeito com o paciente, mas também apavorado com as consequências, quer seja consequências institucionais, consequências jurídicas, sentimentos de culpa, porque eu deveria ter feito uma avaliação que fosse capaz de prever o ato suicida. Quando esses documentos, essas análises todas nos dizem que a previsibilidade é baixíssima. Veja, se essas avaliações de risco elas são tomadas de maneira rígida, de maneira dogmática, elas podem dificultar o profissional de ouvir o sofrimento, de ouvir as ideações de morte. E as ideações de morte estão falando de algo importante. Algo na vida daquela pessoa precisa chegar ao fim, precisa mudar. E esta escuta que dá para a morte um lugar importante na narrativa junguiana é fundamental. O Jung nos diz isso, que você lutar contra a morte é lutar contra a vida, porque a morte e a vida, são duas antinomias, elas se montam uma em relação à outra. Então, essa escuta que ouve a ideação de morte, a ideação suicida, como um sofrimento que precisa ter lugar, precisa ser, de alguma maneira, escutado poeticamente, simbolicamente, ela é fundamental no acompanhamento das pessoas com esse tipo de sofrimento. Bom, espero que esta avaliação possa refletir nos funcionamentos de todos vocês e repensar a respeito. Ok? Muito obrigado.